Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Rubens. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre raiz quadrada e raiz cúbica. Bom, raiz quadrada vocês já viram bastante na escola. Então nós vamos dar uma relembrada, porque agora nós vamos trabalhar com números racionais dentro das raízes quadradas. Então, para relembrar, nós vamos ver que uma raiz quadrada ela é representada por esse símbolo. Não tem nenhum número aqui em cima, mas vocês vão ver que mais para frente vai começar a mudar esses números. Se uma raiz ela não aparece número nenhum, significa que ela é uma raiz quadrada, ou seja, tem o índice 2. Então aqui vai aparecer o número 2. Uma raiz quadrada é quando você quer saber o número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele valor que está lá dentro. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Bom, o resultado de uma raiz quadrada sempre vai ser um número positivo. Então, você viu aqui que raiz quadrada de 4 é igual a 2. O 2 ele tem o sinal de mais. Tá? E dentro de uma raiz, sempre vai ser um número positivo também. Não pode existir, por exemplo, uma raiz quadrada de menos 9, pois não existe número que vai dar menos 9 quando multiplicado por ele mesmo. Aí você vai falar, professor, menos 3. Se você multiplicasse menos 3 vezes menos 3, você teria menos com menos, que dá mais, você teria mais 9, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Se eu quisesse saber aqui qual que é a raiz quadrada de 81, aí você fala, professor, é um número muito grande, não vou conseguir fazer. Então, você vai procurar quais que são os valores que multiplicado por ele mesmo vai dar 81. Você pode fazer isso através de uma fatoração, ou você encontra um número que multiplica por ele mesmo. Você vai procurando 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Nesse caso aqui daria o número 9 vezes 9, né, que daria 81. Então você tem que a raiz quadrada de 81 é 9. Bom, outra forma seria assim, 81 dividido, você vai fazer uma fatoração na verdade, e vai ver, 81 dá para dividir por quem? Por 2 não dá, porque é um número ímpar. Será que dá por 3? Para saber isso é só somar os valores. 8 mais 1 que vai dar 9. 9 dividido por 3. Então, dividindo aqui por 3, vai dar o número 27. 27 também dá para dividir por 3, né? Então vai ser 27 por 3 que dá 9. Você vai procurando ver se vai dividir ou não. E o 9 dá para dividir por 3. E o 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 que vai dar 1. Então nós teremos aqui 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Então é 3 elevado a 4. Porém, como nós temos uma raiz que é quadrada, para poder eliminar os valores que estão ali dentro, eu posso separar junto com o índice. Tá? O que significa isso? Eu sei que a raiz aqui é quadrada, ou seja, aqui dentro é o valor 2 no índice. Então, se eu tivesse aqui um 2 repetindo lá o valor, que é 3 a quarta, tá? Eu sei que é 3 a quarta pela fatoração. O 3 a quarta, ele pode ser escrito como 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ou seja, ó, tem o mesmo índice dos dois aqui. Se os dois têm o mesmo índice, eu posso cortar o índice aqui e ele vai sair. Então, saiu o primeiro 3, que vai cortar com o índice. E esse 3 aqui também corta com o índice que está lá fora. Então vai ficar 3 vezes 3, que é igual a 9. Tá? Pode ser feito dessa forma também. Então a raiz quadrada, novamente, não existe valores negativos ali dentro. Então do lado de fora não pode dar negativo. Os valores que eu tenho aqui eu posso encontrar fazendo faturação. E se não tiver como fazer uma faturação, o número pode ficar meio quebrado. Vou dar um exemplo. Se eu tivesse aqui a raiz quadrada de 27, vamos fazer a fatoração de 27. 27 dividido por 3 é possível, que vai dar 9. Divide de novo por 3, que vai dar 3. E divide por 3, que vai dar 1. Né? Então, eu vou ter aqui agora ao cubo, porque é 3 vezes 3 vezes 3. Se eu tenho isso, eu vou botar dentro da raiz de novo. 3 elevado
ao cubo. Só que eu quero separar em grupos que têm o valor que é o mesmo da raiz, né? Então, se a raiz é quadrada, então eu vou deixar separado. Isso aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3. Que o 3 aqui, quando ele não tem ninguém em cima, ele tem o número 1. Então, 2 mais 1 que dá 3. Bom, se eu tenho isso, eu sei que eu vou quem tem o 2 em cima. Então, quem vai sair é só esse 3. O resultado vai ficar 3 raiz de 3, porque esse 3 aqui não sai. Então, o resultado que nós teremos dessa faturação, tentar tirar o valor que está ali dentro, é 3 raiz de 3, que é igual a raiz de 27. Beleza? Então, ó, não teve como tirar, mas eu diminuí esse número. É 3 vezes a raiz de 3. Agora, tem um caso em que o número pode dar negativo. E esse caso é quando o menos está do lado de fora da raiz. Então, se eu tivesse aqui, ó, menos raiz de 16. Raiz quadrada de 16. O menos está do lado de fora. Então, ele não está fazendo parte de dentro dessa raiz. Então, eu vou repetir o sinal de menos e resolver a raiz. E a raiz de 16 é 4. Pois 4 vezes 4 dá 16. Então, teria menos 4 como resultado. Só que porque esse menos, ele está do lado de fora, não está do lado de dentro, tá? Então, por isso que pode ocorrer isso. Então, nós vimos o que é a raiz quadrada. Agora, o que seria a raiz cúbica? A raiz cúbica, ela é uma raiz que tem índice igual a 3. Nós vimos que a raiz quadrada é porque tem o 2, né? Se não aparece nada, é o 2. Agora, sempre que for uma raiz cúbica, eu vou ter que escrever o número 3 na frente, tá? E a raiz cúbica significa que o número multiplicado por ele mesmo vezes ele mesmo 3 vezes. Então, aqui no caso da raiz quadrada, era 2 vezes. Você via que tinha o 2 aqui 2 vezes. Você via que tinha o 9 aqui 2 vezes. Então, nós vamos fazer o seguinte, raiz cúbica. Vamos ver aqui, raiz cúbica de 27, por exemplo. Nós já fizemos a fatoração do 27, que deu 3 elevado a 3. Se eu tenho 27 aqui, raiz cúbica de 3 elevado a 3 na fatoração, né? Vai ser o quê? 27 igual a raiz cúbica de 3 elevado a 3. Eu posso cortar esse 3 com a raiz, porque é o mesmo índice. Então, o resultado vai ser 3. Nós temos aqui, então, que 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Por isso que nós temos que a raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. E se tivesse aqui raiz cúbica de 8, por exemplo? Então, eu teria que é raiz cúbica de 2 elevado a quanto? Se eu estivesse fatorando 8, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Se nós tivéssemos aqui, ó, 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, vai ser 2 elevado a 3. Então, eu posso cortar esse índice com esse índice, que vai dar igual a 2. Bom, agora tem uma coisa que acontece na raiz cúbica que não acontece na raiz quadrada. A raiz quadrada não pode ter um número negativo do lado de dentro. Então, na raiz cúbica isso pode ocorrer. Por exemplo, se eu tivesse a raiz cúbica de menos 8, por exemplo. Quando eu tenho um índice ímpar, significa que eu posso ter um valor de resultado negativo. E por que que isso ocorre? Se eu tivesse aqui a raiz cúbica de menos 8, eu tenho que o único valor que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né, seria o menos 2, tá? Porque em cima eu vi que o 8 era 2 vezes 2 vezes 2. Menos 8 vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Eu tenho que menos com menos vai dar mais, né? Na multiplicação, menos com menos vai dar mais. Então aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. E quando eu tenho mais 4 multiplicando pelo menos 2, eu tenho menos 2 menos com mais, que vai dar menos. E vou repetir que vai dar 8. Então vai ficar menos 8, que é mais 4 vezes menos 2. Então esse sinal mais com menos dá menos, e 2 vezes 4, 8. Então eu sei que
Isso daqui, a raiz cúbica de menos 2 elevado a 3, né? Isso aqui vai ser a raiz cúbica de menos 2 elevado a 3. Então, eu posso cortar esse com esse. Então, vai ficar menos 2. Então, também consegui escrever em forma de potência, tá? Então, a diferença da raiz cúbica para a raiz quadrada é que a raiz cúbica tem a repetição do número 3 vezes, tá? E a raiz quadrada 2 vezes. E podemos agora mostrar o seguinte. Todas essas raízes, elas podem ser podem ser escritas em forma de potência, tá? Se eu quisesse escrever isso aqui em forma de potência, eu poderia escrever em forma de potência. Por exemplo, se eu fosse escrever a raiz quadrada de 3, tá? Em formato de potência, eu teria isso aqui, eu posso escrever isso aqui, ó, 3 elevado a 1 sobre 2, onde essa parte de cima, né, que é o numerador, vai ser a potência do número que está aqui dentro. Então, 3 elevado a 1, né, está aqui em cima, e o que está embaixo vai ser o valor da raiz, que é 2. Então, eu posso escrever qualquer que seja isso aqui, ó. Se fosse a raiz quadrada de m, né, valor m, e o a aqui dentro elevado a n. Então, eu teria isso aqui, ó, que a é igual a n sobre m, que é o quê? O n é a potência do a e o m é o índice da raiz do a. Então, se eu tivesse aqui, novamente, raiz cúbica de um valor 3 elevado a 5, né? Eu teria, então, que isso aqui seria 3 elevado a 5 sobre 3, né? Que o 5 é o valor da potência do número e 3 é o índice da raiz, que vai ficar aqui embaixo. Então, essa é a forma de potência. Mais um exemplo. Se eu tivesse aqui raiz quadrada de... Quando é raiz quadrada, nem preciso colocar. Não preciso colocar nada, senão aparece. Então, ali eu posso escrever o seguinte. Raiz quadrada de 7 elevado a 5, novamente. Então, teria que seria 7 elevado a 5 sobre 2. Que seria esse valor, tá? No caso aqui, essa é a forma de potência. Essa é a representação em forma de potência. E outra coisa que eu já mostrei algumas vezes ali, o 3 e tal. Se eu tivesse uma raiz qualquer, né? Que a gente estudou raiz quadrada, raiz cúbica. Então, se eu tivesse uma raiz de índice n aqui, ou seja, pode ser 10, 11, 12, 13. Se eu consigo escrever um número em forma de potência, a elevado a n, por exemplo, eu posso cortar esse número com esse número, isso aqui vai ser igual a A. Por exemplo, se eu tivesse a raiz décima de um número que está se multiplicando por ele mesmo, tem que encontrar qual número que multiplica por ele mesmo repetidamente 10 vezes. Então, se eu tivesse aqui um 5 elevado a 10, se eu conseguisse escrever esse número com o índice 5 elevado a 10, eu sei simplesmente que eu posso cortar esses 10 aqui com esse 10 e aqui vai ficar igual a 5. Então, é só isso. Se eu tivesse a raiz cúbica de qualquer outro número, 7 elevado a 3, aí eu posso cortar o 3 com 3, que vai dar 7, tá? Também tem essa propriedade. Aqui é a potência, raiz quadrada, raiz cúbica e esse caso especial para poder ajudar, que é se tiver a mesma potência do índice, eu posso cortar. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de raízes, raiz quadrada, raiz cúbica e casos especiais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.